Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Desde já eu já peço que, se for da sua vontade, que você se inscreva no canal, deixe o seu like ou o seu dislike. Deixe também seu comentário, que logo após eu assisto e responderei a todo mundo. Esse canal não é um canal, como eu digo, é um canal que, apesar de ser um canal antigo, mas a partir de agora eu faço vídeo com mais frequência. A ideia não é dinheiro, como eu disse, que eu não ganho dinheiro com o YouTube. Até porque esse tipo de conteúdo, eles não dão dinheiro para o YouTube. É mais na intenção de poder passar algum tipo de informação que venha trazer relevância para o povo. Então, antes de mais nada, é isso. Bem, vamos para o que interessa. Ano eleitoral acontece de tudo, não é mesmo? É o poder pelo poder. Eles matam até a mãe deles para se manterem no poder. Primeiro, o deputado Carlos Jordi. Vocês acompanharam os noticiários, a incursão na casa do deputado Carlos Jordi, por uma frase que um ex-assessor dele o chamou de meu líder. Eles tinham essa aproximação de falar um assim um com o outro. E também por conta de uma foto. Pegaram uma foto, manipularam a foto, uma foto que foi da posse do Bolsonaro, manipularam essa foto para enquadrar ele na questão do 8 de janeiro, como se ele estivesse envolvido. Logo após isso foi provado o contrário, até a Rede Globo teve que desmentir essa notícia. Depois, Alexandre Ramagem, ex-delegado da Polícia Federal e atual deputado federal. Também uma incursão na casa dele. E, coincidência ou não, Carlos Jordi é candidato à Prefeitura de Niterói. E o Alexandre Ramagem é candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. Pois bem, eu já conheço essa história de outros carnavais. Eu lembro bem que conheço bem essa história de perto. Eu vivi isso. Quando o deputado Cabo Daciolo, ex-deputado Cabo Daciolo, era candidato à Prefeitura do Rio pelo PL, nas eleições municipais passadas, e se juntaram Eduardo Paes, Silas Malafaia e um outro camarada aí para derrubar o Cabo Daciolo. Conseguiram comprar o partido, foram a Brasília, e compraram um desembargador por 5 milhões de reais. Isso está na internet, isso é público, está na internet. Compraram por 5 milhões de reais, como uma ex-funcionária dele depois delatou isso, para que deixasse o Cabo Daciolo de fora. Então agora se repete a mesma história, o poder pelo poder. E o caso mais recente, não se fala em outra coisa, é o caso do Lula. O Lula, como todos sabem, o ano de 2023, o que ele mais fez foi viajar pelo mundo, gastar o dinheiro do povo, e iniciou 2024 da mesma forma. E essa semana agora, numa viagem à Etiópia, ele dá uma declaração, igualando os atos, a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que aliás o Lula é defensor de bandidos, todos nós sabemos que ele defende bandidos, defende grupos terroristas,
defende governo de esquerda, como ele defende o Maduro da Venezuela, né, e outros mais aí. E ele deu uma declaração igualando, querendo ocupar Israel, o que aconteceu no Holocausto, onde morreram mais de 6 milhões de judeus. Só mais de 1.500 foram crianças, né, fuziladas em câmara de gás, queimadas. O Lula não só defende o Hamas, como também declarou que continuará mandando benefícios pro grupo Hamas, grupo terrorista Hamas, porque descobriram que em uma agência da ONU lá na região lá, onde foram presos 6, não me engano se foi 6 ou 7 funcionários da ONU. Depois vocês me corrijam, coloquem aí nos comentários se eu estiver errado, porque fazia parte desse grupo. Ajudaram o grupo terrorista Hamas a promover aquele massacre, quando houve aquela festa lá com os jovens lá, que eles desceram lá e mataram dezenas de pessoas. Depois disso, mais pessoas foram mortas, inclusive crianças decapitadas na frente dos seus familiares. É o grupo mais perverso de toda a humanidade hoje, esse grupo Hamas. E é um grupo defendido por Lula. Fica difícil até de falar nesse camarada. A gente não sabemos aonde esse camarada vai chegar. Burro ele não é. Quem pensa que o Lula é burro, o Lula não é burro. Ele está fazendo isso estrategicamente. Tudo isso tem uma estratégia. Acontece que o Lula todos nós sabemos que o Lula não ganha nem mais para síndico de prédio. Entendeu? Essa será a última eleição dele. Mas para que ele venha se manter no poder, ele precisa dar um golpe de Estado. Parem para pensar. É isso que o Lula está promovendo. Primeiro ele arruma confusão com os outros países, né? Como o Lula hoje está proibido de voltar em Israel, né? Como o governo de Israel declarou Lula persona não grata, até que ele venha pedir desculpas pelas declarações que ele deu, igualando Israel ao Holocausto. Mas ele já declarou em uma outra notícia dizendo que não vai pedir desculpas. Por conta disso, ontem foi um dia nervoso no cenário mundial, onde o embaixador do Brasil e Israel foi chamado e foi levado ao Museu do Holocausto. O governo levou ele para mostrar a história, para ele ver o que realmente tinha acontecido. Quando o Lula foi eleito, o Lula fez uma visita a esse museu, Holocausto. E ontem com a convocação do embaixador pelo governo de Israel, ele se ofendeu. Quer dizer, a cúpula do governo brasileiro se ofendeu, dizendo que o governo de Israel não devia ter feito isso, né? E a cúpula do Brasil também disse que ele não tem que pedir desculpa a Israel, como ele já deu essa declaração. Então, o Lula está promovendo tudo isso propositalmente. Primeiro ele quer afastar os governos aliados, porque todos nós sabemos que existe um tratado internacional, né, com os países de direita no mundo inteiro. Inclusive Israel é o único país de esquerda no Oriente Médio.
Porque o Lula ele precisa dar uma desculpa. Precisa dar uma desculpa para se aliar à China, a Cuba, Venezuela, e para aí sim cercar o povo brasileiro. Quando ele se isolar dos outros países, aí ele dá o golpe. O Brasil vai ser um país isolado, né, do resto do mundo, como é a Venezuela, para ele dar o golpe e se perpetuar no poder. O partido dele se perpetuar no poder. Essa é a ideia do Lula. Como ele declara, o Lula declara em vários vídeos. Todos nós sabemos que aí eu falo abertamente, porque o que eu falo, isso aqui me garante, né? Isso aqui, não sei se na prática ainda funciona, mas na teoria funciona. De eu poder falar, de eu poder me expressar da maneira que eu quiser. A Constituição Federal, ela me garante. Então, o Lula, ele declara em vários vídeos, e nós sabemos que essa eleição brasileira foi uma farsa. Todos nós sabemos que foi uma farsa. Como há declarações do próprio ministro do STF dizendo que o Lula foi ajudado para estar no poder hoje. E o Lula, ele declara, tem um vídeo que ele declara que ele diz que jamais chegaria ao poder pela via do voto, pela via democrática. Ele declara também que para que uma mentira se torne verdade, tem que construir uma narrativa. Tem que construir narrativa para que essa narrativa, para que essa mentira se torne a verdade. E quando a mentira ela se torna verdade, ele dá o golpe que ele quiser. Ele declara isso, várias vezes ele declara isso. E está claro para quem quiser ver. Está claro para quem quiser ouvir isso. Nada mais é do que isso. Ele quer dar um golpe, quer se perpetuar no poder. Essa perseguição toda aí, eu costumo dizer isso, e às vezes eu apanho na internet até por alguns amigos, pessoas próximas, quando eu falo isso, entendeu? Que eu não votei no Bolsonaro. Mas escute isso que eu vou dizer. Eu não votei no Bolsonaro, mas eu não tenho governo de estimação. A gente vê muita idolatria aí em torno do Bolsonaro. O povo idolatra muito o Bolsonaro. Não existe político bom. Existem ideias boas. Eu disse isso aqui. Existem ideias boas. Uma boa ideia faz um bom político. Uma boa ideia é que traz benefícios para a nação. É assim que tem que ser. E eu vejo, não sou eleitor do Bolsonaro, mas eu vejo as coisas boas que ele fez pelo nosso país. Talvez para alguma categoria ele não foi tão bom como a minha, a categoria militar, ele não foi tão bom, mas para as demais categorias dentro do país, ele foi bom. E a gente tem que ver isso, tem que enxergar isso em um âmbito geral. Tá? Só o fato dele entregar o caixa do país com 59 bilhões em caixa, enquanto o Lula em 3 meses já estava com déficit de 38 bilhões, entendeu? Então isso é uma prova de que ele não foi um governo tão ruim assim, entendeu? E eu já me certifico de que a perseguição é tão implacável em cima do Bolsonaro que já levantaram a vida dele de cabeça para baixo, tudo quanto foi jeito, e não descobriram nada. Eu não posso dizer dos filhos dele, mas do Bolsonaro não descobriram nada. O cara tá limpo. E ele convoca chama o povo para dia 25 para a Avenida Paulista, em São Paulo. Porque o Bolsonaro está com medo. Eles querem prender o Bolsonaro de todo jeito. E pode ter certeza, se o Bolsonaro for preso, ele vai ser morto, vão matar ele, vão sumir com ele na prisão. E o Bolsonaro, ele teme isso. E ele quer se defender, essa reunião é para ele se defender diante do povo. E nós sabemos que está todo mundo aliado nesse golpe, tanto
tanto o governo brasileiro como o Senado, como o próprio STF, está todo mundo alinhado para isso, porque eles são esquerda, eles são esquerdistas, são comunistas. O Flávio Dino, que hoje é ministro do STF, quando então ministro da Segurança Pública, ele já declarou isso. E teve festa do próprio Lula, quando ele teve a sabatina dele, e ele foi declarado ministro do STF. Tem outro vídeo do Lula dizendo que ele com as palavras dele: hoje é um dia mais feliz da minha vida. Nós conseguimos colocar um companheiro, um ministro comunista no STF. São palavras do Lula. Então hoje nós vivemos em um comunismo no nosso país. Hoje, infelizmente, nós já estamos vivendo um comunismo. As redes sociais aí sendo travadas. Você não pode falar qualquer coisa. Aqui mesmo, eu mesmo no YouTube, fiquei bloqueado durante uma semana. E um vídeo meu foi excluído, que a plataforma não aceitou. E eles querem calar o povo de todo jeito. Porque uma vez eles bloqueando as redes sociais no Brasil, eles vão passar as informações que eles quiserem para o povo. E as informações vão ser da grande mídia, de Rede Globo de televisão, a velha mídia, que vai colocar do jeito que eles querem para o povo. Porque a verdade verdadeira, o povo não vai saber mais através das redes sociais. Eles querem a qualquer custo controlar as redes sociais no Brasil. É só para isso. Porque tem um golpe a caminho aí. Tem um golpe do atual governo, um golpe de Estado para tomar o país, para se perpetuar no poder. Pode ter certeza do que eu estou dizendo. Preparem-se, porque tem algo pior. Mas ainda existe um degrau acima. O porquê disso? Existe um degrau acima disso tudo. Mas no próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Como o Daciolo fala, eles são tudo amiguinho. Tem um vídeo aí na internet, já circulando na internet, do prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o ministro Barroso do STF, no Carnaval do Rio, tomando cervejinha. Então eles estão todos conectados, são tudo amiguinhos. Você acha por que Sérgio Cabral, depois de 412 anos de prisão, condenado, está nas ruas? O Lula foi posto no poder. Declaração do próprio STF. Ele foi posto no poder. O Lula não foi eleito. Ele foi posto no poder. E eu falo sem medo. Hoje, sabe o que acontece? Hoje, as pessoas estão com medo de falar. Não tenham medo. Não tenham medo de falar. Isso aqui garante. Leiam a Constituição. A Constituição, ela nos garante de falar, de nós nos expressarmos. E é garantido o anonimato. Ninguém tem o direito de invadir as suas redes sociais para investigar sua vida. A Constituição, ela te garante o anonimato. Está tudo errado. Hoje está imperando a ditadura da toga. E uma ditadura que ela está se expandindo para o resto do país. Eles vão tomando aos poucos, cercando, até tomarem o poder, até darem o golpe no poder. É isso que acontece, é isso que está acontecendo. Então o povo está com medo de falar. Não fiquem com medo. O povo tem que ter a consciência, vocês têm que ter a consciência, nós temos que ter a consciência. Nós somos os mais antigos do nosso país. Nós somos os donos do Brasil. Somos nós que pagamos os impostos. Os salários dos políticos são pagos com nossos impostos. Primeiro veio a nação que constituiu um Estado, que elegeu um representante do Estado para atender os anseios da população. Todo projeto, toda lei para ser votada,
seja na Câmara ou no Senado, teria que haver um plebiscito. Primeiro, teria que primeiro consultar o povo, se o povo está de acordo com aquela proposta de emenda, para que possa mais tarde virar lei, ser consultado o povo. Não é assim que funciona hoje. Os projetos mais polêmicos são votados na calada da noite, quando a população está dormindo. Quando se acorda no outro dia, é que vai saber da notícia através da velha mídia, daquela proposta que foi votada, que virou lei, quando deveria ser diferente. Então, é esse tipo de pensamento que nós temos que ter. Parece que virou o contrário, eles são os donos, eles são os senhores, e não é. Eles são nossos empregados, eles são nossos patrões. Quantos projetos de leis tem no Senado lá em favor do povo e está engavetado? Sabe por quê? Porque hoje é votado o que é interesse do governo. O Lula hoje compra todo mundo com dinheiro. Quantos pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes está no Senado? Sabe por que eles não colocam em votação? Porque o presidente do Senado e o presidente da Câmara são dois bananas. O presidente do Senado é de Minas Gerais. Ninguém quer ele nem pintado em Minas Gerais. Ele não ganha mais nada. Não ganha mais nada. E o povo está se informando. O povo está procurando saber das coisas. E é isso que eles não querem. Eles querem manter o povo burro, mal informados. Por isso que eles tiram verba de educação. Para quê? Para que o povo não se informe. O próprio Lula disse que uma pessoa, quando ganha mais de 2 salários mínimos, não vota mais no PT. E eles precisam controlar isso. E esse povo, PT, não quero generalizar aqui, a maioria desse povo do PT são semi-analfabetos, são mal informados, e são esse povo que são controlados, principalmente no Nordeste. Não tanto hoje, porque o Lula cortou a maioria da verba do Bolsa Família, que o Lula cortou, foi do Nordeste, onde ele obteve mais votos. Então o Lula, pelas vias normais, como ele fala no próprio vídeo dele, pelas vias normais, o Lula não será mais eleito. Aliás, o PT não ganha mais nem para síndico de prédio. Mas para que isso aconteça, eles precisam perseguir os opositores. E é isso que ele está fazendo. É isso que ele fez com o deputado Carlos Jordi, e é isso que ele fez com o deputado Alexandre Ramage. E vão fazer com os demais. Espere chegar mais próximo das eleições. Porque eles precisam fazer, o PT precisa fazer o maior número de prefeituras no Brasil. Para que em 2026 eles venham o Lula, colocar o Lula para reeleição. Pode ter certeza que isso vai acontecer. Já está sendo cogitado o Lula à reeleição. Só que pelas vias normais eles não ganham. A não ser com a ajuda do STF, aliás, ajuda do STE. Né? São elas que administram as eleições e as urnas eletrônicas. Não pode falar das urnas eletrônicas. Eu posso. A Constituição me garante falar. Eu posso falar o que eu quiser. Não importa se amanhã a Polícia Federal vai estar na minha porta, busca e apreensão, mas eu vou falar. Muitos não falam, muitos têm medo hoje até de abrir o celular, abrir as redes sociais, para muito mal curte alguma coisa com medo. Não tenham medo. Vocês têm direito, a Constituição garante vocês se pronunciarem da maneira que vocês quiserem, e é garantido o anonimato. Só que eles inverteram o poder da cúpula bandida, hoje que está no poder do Brasil, está manipulando isso tudo. Mas nós somos os principais.
E nós podemos mudar isso. Nós podemos mudar isso. Tá? Dia 25 é um dia para isso, para as pessoas se conscientizarem do poder que nós temos. E eles têm medo. É uma das coisas que a cúpula do governo ainda tem medo. Tem medo da reação do povo. E nós estamos caminhando para isso, tá? Vai chegar um momento que o povo não vai segurar mais. Mas tudo é proposital. Tenham certeza. Nunca na história do mundo, nunca houve uma vitória sem antes haver guerra. E numa guerra há perda, há derramamento de sangue. E nós estamos próximos disso. Pode ter certeza que nós estamos próximos de um levante civil no Brasil. E nós tenhamos que estar preparado para esse momento. Tá? Vamos nos preparar para esse momento, porque vai acontecer. Eu costumo dizer que antes da vinda de Jesus ao mundo, tá? Não estou aqui falando de religião, estou falando de Jesus, estou falando de Deus. Pode ter certeza que antes da vinda de Jesus ao mundo, vai ter ainda um avivamento muito grande no Brasil. Porque o povo brasileiro clama a Deus. Porque só 83% do povo brasileiro são cristãos, tá? Incluindo católicos, evangélicos, enfim, outras religiões, mas somos 83 milhões de brasileiros cristãos. Então eu acredito que ainda vai haver um avivamento, mas também vai haver derramamento de sangue. E nós temos que estar preparados para isso. Tá? E o Eduardo Paes, né? Ele, como eu disse, faz parte dessa cúpula, tanto ele como Lula, como o Sérgio Cabral, que já declarou em 2026 vir deputado federal. Tá aí brincando carnaval, tomando cervejinha com o ministro Barroso, tá? E Rede Globo enfiando o carnaval na goela do povo. Não estou dizendo que o povo não tem que se divertir, tem sim. O povo tem que se divertir, trabalha, tem seu direito de se divertir, sim. Mas também eles têm que passar a informação para o povo. Vocês sabiam que estão para decretar estado de calamidade no Rio de Janeiro por conta da dengue? Esperem que a qualquer momento eles vão decretar isso. Por que não declararam antes? Porque o carnaval é mais importante do que a vida do povo nesse momento. Agora acabou o carnaval, vou passar um tempinho, esperem para vocês verem, tá? Esperem o que vai acontecer. Aliás, falando em ano de eleição, falando de prefeito do Rio, Eduardo Paes, daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto aí. Tem algo para falar sobre o prefeito do Rio? Sobre o governador do Rio, Cláudio Castro. Aliás, governador, eu sou funcionário do Estado, aliás, sou pago 6% que o senhor deve, 2023, ou o senhor vai continuar roubando o povo do Rio de Janeiro? Com mala de dinheiro, como o senhor fez, saindo do shopping? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre as vigas da perimetral que desapareceu, que você acha que caíram no esquecimento. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, tá? E eu tenho o direito de falar sobre isso. A Constituição me garante. Mas como eu disse, pessoal, tem um degrau aqui em cima, que tudo isso está acontecendo por causa desse degrau. E no próximo vídeo também eu vou falar sobre isso. Até a próxima, até o próximo vídeo.